Muita gente deve pensar que aquela corrida que o Rubinho ganhou de forma apoteótica em 2000 foi o último GP da Alemanha naquela antiga pista de Hockenheim, né? Nos GPs esquecidos de hoje, você vai descobrir que exatos 364 dias após a primeira vitória do Rubinho, esta sim havia sido a última corrida que aconteceu dentro da floresta de Hockenheim, mas que quase ninguém lembra sequer do vencedor daquela prova, mostrando o quão emblemática foi a 12ª etapa do Campeonato da Fórmula 1 em 2001. Começa a partir de agora mais um GPs Esquecidos! Essa corrida na Alemanha aconteceu no dia 29 de julho de 2001, mês que só teve notícia boa no Brasil e no mundo. O Brasil vivia uma crise de abastecimento de energia, com racionamento de energia e apagão. O ditador Pinochet havia sido liberado da prisão após apresentar um atestado de debilidade mental. Estreava no cinema o filme Spot, O Cão da Pesada, filme que provavelmente anos depois passaria num cinema em casa da vida. Na televisão, julho de 2001 estreava um dos melhores game shows já feitos, que é o Curtindo uma Viagem, um programa que dois times de amigos e amigas competiam por uma viagem na Europa ou nos Estados Unidos, numa época que a nossa moeda era valorizada para isso, com bastante provas externas. Ele era exibido aos domingos às 2 horas da tarde. A audiência era absurda, chegava a quase 30 pontos de Ibope, incomodando os programas da Globo. Ou seja, após esse GP da Alemanha, seria exibido o 5º programa apresentado pelo Celso Portiolli. Nos games, lançava Max Payne, o princípio de uma famosa franquia de jogos de ação e tiro em terceira pessoa com dublagem em português, o que era raridade naquela época. Era um dos jogos mais realistas para PC, que provavelmente não rodaria no meu cérebro 600 MHz e 32 MB de memória RAM e placa aceleradora 3D. Nessa época eu estava muito mais entretido no Grand Prix 3. Nos esportes, entre o final da década de 90 e o início da década de 2000, o tênis estava em alta no Brasil por causa do desempenho do Gustavo Kirten, popularmente conhecido como Guga. Ele estava competindo um campeonato com os melhores tenistas daquela temporada. Porém, o tricampeão do Aberto da França perdeu para o André Agassi de 2-1. No futebol, aconteceria a final da Copa América entre México e Colômbia, onde jogava em casa. A seleção colombiana conquistava a vitória por uma magra vantagem, apenas 1-0. No mesmo dia do GP de Fórmula 1, teria uma corrida de Chicago na Fórmula Indy. A vitória ficou com Kenny Black, que pilotava esse carro branco e amarelo da Shell que vocês estão vendo aí. Os carros da kart daquela época eram um espetáculo visual. Por isso que eu comecei a acompanhar a categoria naquele ano, apesar da narração do Oscar Ulisses. Naquele final de semana foi uma muito movimentada acerca da negociação e renovação de contratos. Confirmava a continuidade da parceria da Ferrari com os pneus Bridgestone até a temporada de 2004, além da renovação do fornecimento dos motores Ford Cosworth para a equipe Arrows por mais 2 temporadas. Seria uma pena se essa equipe terminasse suas atividades no final da temporada de 2002. Pena, pois era um dos carros mais bonitos do grid do início da década de 2000. A primeira fila era dividida com os 2 carros da Williams entre Montoya e Ralf Schumacher. A reportagem do jornal fazia um hype imenso, prometendo uma disputa entre os rivais da equipe Williams. Citando a reportagem, se não baterem antes da primeira curva, os 2 pilotos da Williams devem protagonizar hoje uma disputa à parte no GP da Alemanha. E como eu sei que eu devo confiar 100% na mídia impressa sem nenhum pensamento crítico acerca do que consumo, com certeza é o que veremos neste GP. Rubinho partia da 6ª posição. Havia uma expectativa que o Schumacher, no caso Michael, igualasse o recorde de vitórias do Alain Prost, mas o piloto alemão não se sentia confiante, uma vez que a Ferrari apresentava um desempenho muito ruim nas retas. E como o circuito era composto basicamente de retas, meu amigo, então a equipe italiana não teria um final de semana fácil. Para aquele domingo, o Lucas, de 8 anos de idade, iria assistir a corrida com a voz do eletrizante Kleber Machado, um ótimo sinal para a excelente corrida que estávamos prestes a assistir. Já é o 3º episódio dessa série no qual o narrador global é protagonista. Excepcionalmente, não tivemos o Reginaldo Leme como comentarista devido a uma forte gripe, e com isto, Raul Boesio foi o piloto convidado para comentar a corrida, que felizmente não estava como DJ. Depois da euforia ontem das 2 Williams na primeira fila, tenho certeza que o Frank Williams deve ter sentado seus pilotos para que
não disputassem a primeira posição ou não fizessem nenhuma besteira já na largada. E Celso Tiberê, que terminou sua carreira escrevendo para o jornal O Globo e também já atuou como comentarista da Shape Car na Rede TV, foi o comentarista daquele final de semana junto com o Boésio. As Williams se mostraram rapidíssimas no treino de classificação, mas corrida é corrida, é uma coisa diferente. Você precisa ter confiabilidade no seu carro e essa pista sacrifica muito motores, sacrifica muito os pneus e os freios. A corrida não começou bem para os pilotos da Minardi. Tanto Tasso Marques, que era um ex-piloto brasileiro de Fórmula 1, quanto um desconhecido qualquer chamado Fernando Alonso, iriam largar dos boxes. O piloto espanhol teve o privilégio do carro reserva, mas felizmente em cima da hora conseguiram arrumar o carro do brasileiro. Tivemos um acidente logo na largada. A vítima, Luciano Burti, tentou decolar o carro. Schumacher também foi envolvido no acidente. Pelo segundo ano seguido, o piloto alemão que liderava o campeonato com folga não conseguiu passar da primeira volta do GP da Alemanha, com o privilégio de ter sido atingido pelo Luciano Burti. Vamos torcer para que o piloto alemão consiga usar o carro reserva. O Henrique Bernoldi quase foi atingido pelo carro da Prost. Não seria o último acidente grave que o Burti se envolveria naquela temporada. Daí uma regra que mudou para melhor, nos anos atuais da Fórmula 1. O fato de você não ter mais carro reserva. Com isso, se o cara erra ou sofre um acidente, é fim de corrida. Nesse tempo, o Rubinho conseguiu pular de sexto para o terceiro lugar. Excelente notícia para o brasileiro, uma vez que a prova foi interrompida por bandeira vermelha, e assim teria a oportunidade de largar mais à frente. Acho que não, porque aparentemente os pilotos que estão nas posições originais antes do acidente, pelo que eu estou vendo. Ô alemão, filho da... muito sortudo! Na segunda largada, vimos Rubinho, Schumacher, Coulthard pegando o vácuo na reta e outro acidente com Pedro de la Rosa e Nick Heidfeld envolvidos. Eventualmente, Rubinho se livra do Coulthard no início do estádio, ao passo que as Williams começavam a abrir do Schumacher e do Hakkinen. Na terceira volta, o Rubinho se livra do Hakkinen. A transmissão falava que as Ferraris estavam com muito menos combustível do que a McLaren, reafirmando aquela reportagem que mencionei mais cedo. Então alguma coisa a Ferrari deve ter feito para ganhar velocidade nisso. E certamente isso não se ganha só aliviando a downforce do carro, né? Zonta foi outro piloto brasileiro a ter o carro danificado após um toque numa disputa por posição. Olha só, com o Jos Verstappen, filho do Max Verstappen, que conhecia a Piquititinha. Algumas voltas depois, o Zonta teve que abandonar a prova por problemas de suspensão. Ele estava ocupando o lugar do Frentzen, que tinha sido demitido da equipe. O piloto brasileiro era o piloto de teste da Jordan. Uma especulação em aberto seria a entrada do Takuma Sato no lugar. Enquanto estávamos vendo esse replay, o Rubinho ultrapassa o Michael Schumacher. Na 10ª volta, vimos a briga entre Panis e Trulli. Nota que apesar das longas retas de Hockenheim, o piloto ainda tinha dificuldade de fazer a ultrapassagem, uma vez que esta pista contava muita força do motor aliado ao baixíssimo grau de pressão aerodinâmica, para ser utilizado justamente nas retas. Teria que contar apenas com vácuo para fazer a ultrapassagem. Se fosse hoje, o Panis teria sido ultrapassado na metade da reta, utilizando o DRS. Eventualmente ele conseguiu ultrapassar. Quando Trulli tentou ganhar a posição dele de volta na reta seguinte, o piloto italiano freou muito dentro da chicane e acabou rodando. Após 13 voltas, na liderança permaneciam os pilotos exatamente nas mesmas posições espaçados um do outro. Montoya estava a 8 segundos do segundo colocado, que estava a 2 segundos do terceiro e 8 segundos do quarto colocado. Falando dos líderes, Mika Hakkinen, que estava em quinto lugar, teve que abandonar a corrida. Rubinho foi o primeiro a parar, mostrando que realmente estava numa estratégia diferente do Schumacher, ao ponto de estar muito mais rápido que o tricampeão mundial. Depois da parada do Rubinho, mais 2 abandonos na corrida. Irvine e Raikkonen estacionaram seus carros no pit e decidem que vão tomar um chucrute com cerveja no paddock de Hockenheim. Delicioso! Os mecânicos da Ferrari, com uma empolgação contagiante, assistiam a disputa entre Rubinho e Coulthard mais uma vez na corrida, agora com o tanque mais cheio, encarando o piloto escocês que estava se defendendo com maestria. Rubinho conseguiu ultrapassar por fora o Coulthard após uma briga que durou um pouco mais de uma volta na entrada do estádio. Vem a curva, para a direita outra vez, o Rubinho tá junto.
e vai embora, Barrichello! Provavelmente é a melhor disputa que tivemos nessa corrida até aqui. Só essa manobra já merece um like nesse vídeo. É de graça, você não tem ideia o quanto ajuda o alcance do vídeo ao fazer apenas um gesto bobo como esse. As Williams foram fazer a parada na volta 22, praticamente na metade da prova. E o líder Montoya teve um problema com a bomba de combustível, fazendo com que ele perdesse mais de 30 segundos no box, acabando as suas chances de vitória. A prova caiu no colo de Ralf Schumacher, enquanto o Ralf Schumacher tinha uma vantagem de 32 segundos do Rubinho. Que delícia, numa liderança tranquila, o seu irmão Amy Schumacher não teve sorte. Com o resultado da macumba do Luquinhas de 8 anos, o Michael Schumacher quebra o carro após a primeira chicane de Hockenheim e agora sim abandona a prova. Em seguida, Burt bateu de novo na curva 1, passando o reto da brita e destruiu seu carro reserva. Segundo informado para o João Pedro Paz Leme, que era o repórter da transmissão da época, o Burt sentiu uma câimbra no braço após o primeiro acidente e não conseguiu mais segurar o carro. 4 minutos depois, Montoya também abandona a prova, peidando fumaça igual ao carro da Dengue. Coulthard poderia até comemorar que estava descontando 4 pontos de desvantagem dos mais de 30 que tinha em relação ao piloto alemão, porém o carro deixa na mão também e abandona. Nem Kleber Machado acreditou na quebra do carro da McLaren. Eles estão dando como David Coulthard. É o David Coulthard, veja ali o capacete com o desenho da bandeira escocesa. 28 voltas completadas e havia apenas 11 carros dos 22 que largaram na competição. Entre os 3 primeiros estava Ralf Schumacher, Rubinho, que ainda precisaria parar de novo porque não teria combustível suficiente, e Jacques Villeneuve, o que mais não seria um problema porque a vantagem para o terceiro colocado era de 57 segundos. Só os 7 primeiros da corrida estavam na volta do líder. A distância dava folga suficiente para a Ferrari ter um problema na bomba de combustível justamente na segunda parada do Rubinho, finalizando o boxe em quase 20 segundos. Hoje está sendo uma aula de como não se fazer pit stop, né? Olha, gente, dizem que a aula final desse curso começou lá em 2001, foi lecionada 18 anos depois na mesma pista. Entendedores entenderão. Após o boxe do Rubinho, o piloto brasileiro tinha uma desvantagem de quase 48 segundos em relação ao líder. Esse já era o momento que o fã de Fórmula 1 entra em osmose automática, esperando a prova acabar. Opa! O GP Resta 1 de Fórmula 1 fez mais uma vítima. Jarno Trulli abandona a prova por problemas no carro. Agora restam apenas 10 carros na competição. Enquanto nada acontecia na corrida, Michael Schumacher tentava ouvir um dos hits da época em seu radinho com a antena super discreta. Meu pescoço, dá um beijo no meu queixo. Nem o grande Schumacher resistiu à febre Sandy Júnior que havia no Brasil no início da década de 2000. Faltando 2 voltas para o final, a TV perdeu a disputa entre Verstappen e Henrique Bernoldi. Lembrando, Jos Verstappen. Realmente era mais importante mostrar o Schumacher sintonizando o rádio. E através de uma pesquisa que a Globo fez na internet, que tinha alguns gatos pingados em 2001, perguntaram quando Michael Schumacher conquistaria o seu tetracampeonato. 48% acreditando que ele vai unir o útil ao agradável e a festa e vai ganhar o tetracampeonato em Monza, na Itália. Todo mundo errou. Schumacher conquistou o tetracampeonato na corrida seguinte na Hungria, igualando o número de vitórias do Alan Prost. Aí vem Schumacher, Michael Schumacher, vence a prova e é tetracampeão mundial de Fórmula 1. Pra resumir, até que a prova não foi tão chata assim. Tipo, os líderes ficaram uma eternidade de distância, os carros de plástico quebrando no meio do caminho e o Schumacher ouvindo rádio. Mas ainda assim, foi uma das melhores corridas que já falamos neste quadro. Porém, se compararmos com aquela prova do ano 2000, que foi histórica, fez com que essa última corrida realizada no traçado antigo de Hockenheim caísse no esquecimento e aparecesse neste quadro. Se você se inscrever nesse canal, prometo que eu contarei para vocês mais corridas que você já até esqueceu, mas que certamente assistiu na época. Se você quiser saber mais sobre a história da pista, confira esse por dentro dos circuitos no card final deste vídeo para descobrir por que no ano seguinte decidiram assassinar a pista da Alemanha para aquele traçado insosso no qual os carros de Fórmula 1 correm hoje. Porque antes tem uma mensagem muito importante para informar, logo após a vinheta.
vocês sabem, esses quadros só são possíveis de estar no ar por causa dos membros que patrocinam o canal. Para eu conseguir ainda me dedicar quase 10 horas no meu dia para a elaboração desses vídeos, eu preciso muito de patrocinadores que me permitam criar conteúdos para que não seja refém do algoritmo do YouTube. E para me patrocinar é um custo muito irrisório, apenas R$ 1,99 por mês. Clique aqui no botão Seja Membro sem compromisso para você conferir os benefícios que você terá em troca dessa irrisória ajuda. O GPs Esquecidos de hoje acabou, mas agora você pode conferir mais um GPs Esquecidos no card e também a história do GP da Alemanha que contém no quadro Por Dentro dos Circuitos. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.